Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 1º de abril de 2026, 16 horas, horário de Brasília. Riscos da guerra na Ucrânia escalar para a OTAN. Então eu vou falar aqui sobre a posição da inteligência, a CIA, né? Principalmente a CIA americana, que é a inteligência, chamo aqui no trabalho inteligência dos Estados Unidos da América, que eles estão falando, dando um alerta máximo para o risco de um confronto direto entre a Rússia e a OTAN. Enquanto o Kremlin tenta ditar termos e uma chantagem nuclear, que ele faz sempre isso, né? A resistência de Kiev transforma a guerra moderna e expõe as alianças sombrias de Moscou. Entenda como a tecnologia ucraniana está neutralizando até as ameaças mais avançadas do ditador da Rússia. Inscreva-se, deixe seu like, é importante, aqui você vê sempre a verdade, compartilhe, seus colegas vão poder ter a oportunidade de ver a verdade e comente sobre o futuro desta batalha pela liberdade mundial. Eu conto com vocês. Muito obrigado. A chefe da inteligência dos Estados Unidos da América, a senhora Tulsi Gabbard, ela emitiu um alerta severo que coloca o conflito na Ucrânia no centro de uma possível crise global sem precedentes. De acordo com o relatório oficial da diretora da Inteligência Nacional, a conhecida CIA, a senhora Tulsi Gabbard, que eu acabei de citar o nome dela, o Kremlin mantém a convicção de que pode alcançar uma vitória militar na Ucrânia. Ainda mantém. A esperança dele é que todo mundo se canse da Ucrânia e deixe de apoiar, assim como Donald Trump se cansou, foi embora e não cumpriu o acordo de Budapeste. Mas não é só a Rússia que traiu. Donald Trump também traiu porque não cumpriu o acordo de Budapeste. É a minha avaliação, que eu tenho certeza está correta. O Biden ele não queria mandar tropas, que deveria ter mandado, porque o acordo prevê a defesa da Ucrânia. Então isso inclui tropas. E ele começou a mandar equipamento, só para dizer, não, nós ajudamos, né? Mas só ajudaram. Mas ajudaram menos do que a Ucrânia precisava para expulsar os russos, porque eles também tinham medo dessa escalada russa. Moscou demonstra poucos incentivos para encerrar as hostilidades, na minha opinião, até agora. Na realidade, as tropas estão com moral baixo, mas o ditador está firme na posição dele, apesar dos oligarcas e tem um certo público no entorno dele, da elite russa, que quer acabar com a guerra. O ditador acredita que seus ganhos graduais no terreno permitirão ditar os termos de qualquer acordo futuro. Ele acha lá que 70 metros que ele avança, ele vai conseguir expulsar os ucranianos de Donbass. Não vai. 70 metros por dia, ele vai ter que trabalhar mais 10 anos ali. E essa guerra não vai passar desse ano, na minha opinião, por causa da situação econômica da Rússia. A não ser que alguma coisa aconteça, que ele ganhe mais um dinheirinho, ferre os russos de novo, continue ferrando e continue a sua guerra criminosa, assassina. Na avaliação anual de ameaças de 2026, que a inteligência faz, né, todo ano, no início do ano, a inteligência americana concluiu, isso é um relatório que eu estou fazendo para vocês justamente da CIA, e sobre essa reunião. Ela concluiu que o governo russo espera subjugar a soberania da Ucrânia através de uma guerra de exaustão prolongada. Então essa é. Mas já está há 4 anos e ainda não houve exaustão na Ucrânia. A Ucrânia continua lá, né? Embora existam iniciativas diplomáticas, o risco de uma escalada para um confronto direto entre a Rússia e a OTAN aumenta a cada dia que o conflito persiste. O Kremlin já mostrou que está disposto a atacar redes de apoio ocidentais, realizando operações secretas de sabotagem em pleno solo europeu. Já fez isso, cortou cabos submarinos de internet, uma série de coisas ele já fez. Lançou drones sobrevoando aeroportos na Europa, etc. Até bases militares eles já sobrevoaram para assustar. Esta agressividade é amplificada pelo uso contínuo de uma retórica nuclear perigosa e pelo posicionamento de sistemas de mísseis de dupla capacidade. Desde o início da invasão, Moscou tem utilizado o medo nuclear como ferramenta política, posicionando armas na Bielorrússia e abandonando acordos internacionais de controle de armas. Ou seja, ele tem feito isso e isso assustava o Biden, isso assustava e acho que ainda assusta os líderes europeus, né?
No entanto, a resistência ucraniana não se intimida e continua a ser o baluarte que impede a expansão deste conflito para além das fronteiras ucranianas, na minha avaliação. O relatório observa que a Rússia, esse relatório da CIA, a Rússia buscou reforços externos e o apoio crucial da tecnologia e economia chinesas, as compras de energia pela China e a exportação de bens de dupla utilização têm sido o pulmão financeiro que sustenta a indústria de defesa do Kremlin contra as sanções. Apesar de sofrer perdas humanas massivas, as forças russas tentam demonstrar resiliência, expandindo suas forças terrestres enquanto investem em armas hipersônicas. De fato, eles têm atacado a Ucrânia com mísseis hipersônicos. Mas assim mesmo não diminuiu a resiliência e o povo não quer que a Ucrânia, tampouco o Donbass, seja entregue para a Rússia. Moscou continua apostando então em tecnologias anti-espaciais e novas plataformas nucleares, tentando recuperar o prestígio militar perdido nos campos de batalha da Ucrânia. O perigo mais grave é identificado pelos analistas da CIA, que poderia levar os Estados Unidos a um confronto direto com a Rússia. Eu não acredito agora que existe eu acho que Trump e Putin têm um acordo sombrio, né? Pela posição do Trump nas idas e vindas dele, que finge que apoia a Ucrânia e não apoia e tampouco apoia a Europa. Isso é de comum acordo com Donald Trump. É minha opinião, democraticamente falando. Respeito quem pensar o contrário. Contudo, a guerra em Kiev está transformando permanentemente a natureza do combate moderno através da inovação acelerada. A implementação massiva de drones e sistemas autônomos por parte de Kiev forçou o mundo a repensar as táticas e contramedidas militares. A Ucrânia demonstrou uma habilidade extraordinária ao utilizar serviços espaciais comerciais e de aliados de forma letal contra um oponente tecnologicamente avançado. Mesmo sem uma infraestrutura espacial própria, a inteligência da Ucrânia conseguiu cegar e atingir alvos russos com uma precisão que surpreendeu os estrategistas do Pentágono. Há também preocupações crescentes sobre o uso de agentes químicos pela Rússia, que tem usado na guerra com a Ucrânia. Uma medida desesperada que corrói as normas internacionais estabelecidas. Mas para Putin isso é apenas um crime só. Ele está processado, tem ordem de prisão contra ele pelo Tribunal de Haia, mas ele não está preocupado. E Donald Trump ainda quer livrar eles dessas penas da liberdade e fazer com que ele seja alçado novamente ao nível de estadista internacional. Um homem que arrebentou com a sua nação. Por causa disso, eu tenho certeza que eles têm um acordo sombrio. Churchill não tinha um acordo sombrio com Hitler. Economicamente, embora Roosevelt também não tinha um acordo sombrio com quero frisar isso, né, com Hitler, né? Eles ambos destruíram Hitler, não falaram com Hitler. O Biden estava agindo corretamente, não queria falar com Putin, a não ser que ele se retirasse da Ucrânia, deu um duro nele e colocou ele no lugar dele. Chegou esse aqui, elevou o cara a nível de internacional, né? E agora liberou as sanções de petróleo. Economicamente, embora a Rússia tente construir mecanismos financeiros alternativos com a China, a pressão fiscal e o subinvestimento civil estão sufocando o país, porque acabou o dinheiro. O dinheiro que tinha para a guerra e agora já não tem também, já está faltando. A dependência russa em relação a Pequim cresce, enquanto seus objetivos de longo prazo no Ártico são sacrificados pelas demandas urgentes do conflito em solo ucraniano. A realidade é a seguinte, é que a determinação da Ucrânia, na minha opinião, alterou a perspectiva estratégica da Rússia, porque ele não esperava que o conflito fosse tão grande tempo e não esperava ter tantas perdas. E o que transformou o que deveria ser uma vitória rápida em um atoleiro geopolítico. É isso que o Putin arrumou para ele. A resiliência ucraniana não é apenas defensiva. É uma lição de como a coragem e a adaptação tecnológica podem equilibrar as forças contra uma potência nuclear, que não pode usar as armas nucleares. Seria retalhada com certeza. Isso vai e volta, né? Não vai usar, vai só ficar na retórica. Cada dia que Kiev permanece firme é um dia em que a ordem internacional é protegida contra as ambições imperiais do Kremlin. O futuro da segurança europeia global depende diretamente do sucesso da Ucrânia em repelir a agressão russa em todas as suas formas.
E a Ucrânia tem uma superioridade moral. Ela brilha intensamente, essa é a minha opinião. Enquanto o mundo observa a queda gradual da influência russa no cenário internacional. A Rússia virou um nada, apesar ele andar de mão dada com Trump, o Putin. O relatório da inteligência ucraniana, da americana, para concluir, né? O relatório da inteligência americana é claro. O risco é alto. Eu acho que não é alto. Ele não tem. A Ucrânia desgastou o exército do Putin. A inteligência americana diz que pode haver esse confronto. Se houver, vai ser anos. Talvez daqui a uma década, ou 7 anos, alguma coisa assim. Antes a Rússia está acabada. Mas a resiliência da Ucrânia é o fator que está mudando as regras do jogo. A tentativa russa de ditar os termos do futuro fracassa diante de um povo que domina a tecnologia e a arte da guerra moderna. Hoje a guerra moderna é desenvolvida pela Ucrânia. Quer gostem, quer não gostem, quer qualquer país, sim ou não. Enquanto Moscou se isola e se torna dependente de regimes autoritários, como a China, como a Coreia do Norte, vocês já viram? A Índia, né? A Ucrânia se considera como o eixo da estabilidade e inovação. Se considera não, perdão, eu escrevi e li errado. Ela se consolida, a Ucrânia se consolida como eixo de estabilidade e inovação que o mundo livre precisa apoiar até a vitória final. Obrigado. Conto com vocês. Inscrevam-se, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, que abençoe a Ucrânia, abençoe o Brasil, paz e bem, paz para toda a humanidade.